Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nesta quarta-feira um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto vai agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Só para a gente lembrar, a relatora, a senadora Soraya Tronic, votou pela aprovação integral do texto que veio da Câmara dos Deputados. O principal ponto da proposta é o direito ao uso das terras apenas para as comunidades indígenas que estavam no território no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O projeto também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e permite atividades econômicas nos territórios. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o marco temporal será votado no plenário do Senado. E sobre os próximos passos do marco temporal de terras indígenas, eu converso agora com o Nilson Leitão, que é presidente do Instituto Pensar Agro. Presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Agroamanhã. Atendeu gentilmente o nosso pedido, está em trânsito em Brasília, porque, assim como o agronegócio, o presidente do IPA também não para. Presidente, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Presidente, vamos falar desse assunto tão importante, um avanço, né? O marco temporal foi aprovado com 13 votos a favor e 3 contra. Qual a sua leitura deste avanço do texto? Bom, primeiro, um grande sinal, onde não houve ali, por parte do presidente do Senado, nenhum tipo de empecilho para dar continuidade a essa votação que houve na Câmara. Houve até uma certa celeridade comparando com outros projetos, como licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivos agrícolas, que estão parados lá há mais de ano, esperando ser votado. Então, é um bom sinal que vai continuar avançando. Uma outra grande boa notícia é de que 5 membros que votaram a favor do marco temporal na Comissão de Agricultura também fazem parte da CCJ, onde vai ser votado com um pouco mais de dificuldade, obviamente, mas com certeza também será aprovado e depois disso vai para plenário. A nossa expectativa é que nos próximos 60 dias esteja aí finalizando a votação do marco temporal no Senado e encaminhando aí para a sanção presidencial. Exatamente nesse sentido, presidente, a Comissão de Constituição e Justiça, né, e Cidadania, a CCJ, que em seguida caberá aí um voto pelo plenário que vai trazer essa decisão final. Qual a expectativa, então, para a tramitação desse texto? Eu acredito que na CCJ terá, sim, algum tipo de dificuldade maior debate, né? Sempre vai ter muitos membros da esquerda que não concordam, terá um debate mais ideológico. Na Comissão de Agricultura teve, mas foi muito rápido. O senador Alan Henrique presidiu a sessão, a própria senadora Soraya, que foi a relatora, manteve o mesmo texto da Câmara, e a ex-ministra Tereza Cristina, liderando o processo, acabou acelerando e ganhando de 13-3 ali na Comissão de Agricultura. Agora, na CCJ vai ter um pouco mais de debate, né? Já tem o relator, que é o senador Márcio Bittar, do Acre, e eu acredito que vai ser célere, porém terá um pouco mais de debate, um pouco mais de intensidade de debate. A expectativa é que resolva isso nas próximas semanas, para que no máximo em 60 dias aprove no plenário do Senado Federal. Perfeito. Presidente, as discussões precisam continuar acontecendo, né, de forma célere, como o senhor mesmo falou no Senado, mas também lá no STF, né? Em junho deste ano, o ministro André Mendonça pediu vista e adiou o julgamento lá no STF sobre a questão que vai decidir sobre a ampliação do marco temporal na demarcação de terras. É também algo que precisa avançar também, né? Eu acredito que o Senado, finalizando, perde totalmente aí a razão do STF continuar julgando. Aliás, isso já foi uma sinalização do STF por várias vezes. A boa notícia é que se tem um voto contrário do relator ao marco temporal do ministro Edson Fachin, nós também temos um voto de empate do ministro Cássio. E depois disso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que muda a contextualização inteira dos dois votos, que faz com que venha aí a figura da indenização, dizendo que concorda que onde está demarcada a área indígena se mantém, antes de 88, mas pós-88, qualquer demarcação precisa indenizar. Isso traz um imbróglio para os demais ministros votar e pode sim o ministro Alexandre de Moraes trazer outros ministros para apoiar o seu voto. Então está dividido em 3 dentro do STF e isso é bom. Isso é um bom caminho aí para não deixar como estava antes. Então já existe uma avaliação melhor por parte dos ministros do STF em relação ao marco temporal.
não debatendo apenas aquilo que se ouvia das correntes ideológicas e debates apenas de que a terra era indígena há 500 anos atrás e agora também teria que ser, e muda um pouco desse contexto e volta para a realidade do que é o Brasil de hoje, do que é o avanço que teve, da segurança jurídica, do direito à propriedade que está na Constituição assegurada. Então, tudo isso é um alento e eu acredito que o marco temporal vai deixar de ser esse debate de ganhos de um grupo ideológico e vai ser, de fato, um debate a favor do Brasil, não a favor de A ou B, mas a favor do Brasil, que vai acabar com essa guerra no campo, que tem duas vítimas, o índio e o proprietário rural. É um tema sensível, é um tema que já trouxe muita insegurança jurídica e, de fato, já caminha aí para um ponto final. É o que todo mundo espera e aguarda. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Agroamanhã. Um excelente e produtivo dia para o senhor. Ótimos trabalhos aí em Brasília, no IPA. E a gente se vê em breve. Um abraço. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos, abençoe o Brasil. Amém. Obrigado.